Tudo bem, meu amigo, minha amiga do nosso curso anual? Bom estar de volta aí para a gente dar aí sequência na nossa disciplina de Direito Tributário, nos nossos estudos de hoje. Estamos tratando sobre a parte que envolve imunidades em matéria tributária. No nosso último encontro, eu cheguei com vocês e nós falamos sobre a questão que envolve a imunidade religiosa. Nós falamos sobre a imunidade religiosa, e eu falei com vocês, o último item foi sobre a questão que envolve cemitérios, aquela divisão entre cemitérios públicos e cemitérios privados, que foi o tema que a gente bateu. E ainda dentro desse critério da imunidade religiosa, é importante ressaltar o seguinte. Eu vou colocar no quadro para você, para a gente poder então dar a devida sequência. Existe uma determinação, então a gente está tratando aí, o tema central nosso passa a ser das imunidades genéricas, né? Só para situar aí o que nós estamos tratando. E dentro das imunidades genéricas, que é uma continuação, nós temos aí, então, as tratativas da imunidade religiosa. E dentro das discussões jurisprudenciais, eu vou tratar com você de uma discussão que foi levada a cabo sobre a maçonaria. A questão da maçonaria foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 562-351, em que uma loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul solicitou, então, perante o Poder Judiciário, a imunidade para a maçonaria. E, nesse sentido, o Judiciário, então, entendeu, no caso, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que a maçonaria não é considerada uma religião propriamente dita. A maçonaria está mais como uma questão de difusão, né, de um ambiente ideológico, filosófico, e que, portanto, eu não poderia considerar como sendo de todo uma religião propriamente dita. A maçonaria não tem liberdade de culto. Você não pode chegar na frente de uma loja maçônica e falar, quero participar da reunião maçônica. Então, a gente não tem esse tipo de liberdade de culto. Então, para o entendimento esposado pelo STF, até o instante momento, a maçonaria não possui imunidade. Então, ela será tributada de impostos. Então, esses são os itens importantes dessa imunidade. Nós temos uma outra imunidade, que é a imunidade subjetiva ou condicional. Essa imunidade subjetiva ou condicional, ela está prevista no artigo 150, no inciso 6, na alínea C do texto constitucional, e essa imunidade veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos. E suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidas às exigências estabelecidas em lei. Então, alguns pontos aqui de observância obrigatória e importância. Primeiro, observe que a doutrina chama essa imunidade
de subjetiva, porque essa imunidade ela recai sobre a pessoa e não sobre o objeto. Então, quem goza da imunidade são determinadas pessoas, e se você aqui percebeu, são pessoas jurídicas de direito privado. Nós estamos falando aqui de partidos políticos, fundações que sejam vinculadas a tais partidos, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem finalidade lucrativa. E essa imunidade, além do mais, ela é uma imunidade condicional, porque não basta ser quaisquer uma destas entidades. Estas entidades, elas devem atender exigências estabelecidas em lei. O que nos faz inauguralmente observar que nos termos do artigo 146, inciso 2 da Constituição, cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Veja, como a imunidade é uma limitação ao poder de tributar, então, consequentemente, essa regulamentação, essas exigências, devem ter sua previsão esposada, então, na lei complementar. E estes requisitos, eles estão tratados no artigo 14 do Código Tributário Nacional. O artigo 14 no CTN nos vai apresentar 3 requisitos. 3 exigências que estas entidades devem preencher para que possam gozar do benefício imunizatório. Primeira exigência é a de não distribuir qualquer parcela de suas receitas. Então, tudo o que as entidades recebem, elas devem aplicar no funcionamento da própria instituição. Então, não pode, por exemplo, distribuir os valores recebidos como se fosse uma distribuição livre de lucro, porque elas são desprovidas de finalidade lucrativa. Outra coisa, aplicar toda a receita recebida no país. Então, na verdade, não basta, nesse caso, não distribuir qualquer parcela da receita. Todo o valor recebido tem que ser aplicado integralmente no país. Não significa, observe, não significa que algumas dessas entidades não possam vir a receber dinheiro do exterior. Até podem, mas elas não podem simplesmente aplicar dinheiro fora. A única vedação, aliás, que nós temos expressamente consignado, que não se pode ter dinheiro do exterior, é partido político. Então, nós temos uma vedação expressa aos partidos políticos. E, consequentemente, a última exigência passa a ser manter uma regular escrituração fiscal. Observe que essas entidades, para que elas possam provar os requisitos acima, elas devem ter uma escrituração contábil. Devem ser entidades que gozam de regularidade fiscal para que possam, então, manter o direito do benefício imunizatório. Se quaisquer uma destas exigências deixar de ser atendida, suspende-se o benefício da imunidade até o cumprimento destas exações, até o cumprimento dessas condições. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe importante. Você está vendo aqui, ó, entidades sindicais dos trabalhadores, certo? Isso nos chama a atenção da seguinte situação. Então, coloquem um ponto de atenção. Coloca um ponto de atenção que passa a ser de fundamental importância. Sindicatos
sindicatos patronais não gozam de imunidade. A imunidade recai sobre as entidades sindicais dos trabalhadores. Sindicatos patronais não gozam de imunidade. Tá claro isso? E quando se vê aqui, outra situação, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, o STF utilizou-se de uma interpretação extensiva ao terceiro setor. Então, nesse caso, todo o terceiro setor, uma vez cumpridas as exigências previstas no artigo 14 do CTN, gozarão da imunidade tributária que se espera. E a súmula 730 também dá a possibilidade às entidades privadas de previdência social que não possuam remuneração de seus beneficiários. Então, nesse caso, entidades privadas de previdência social, se elas não tiverem contribuição dos beneficiários, atendidas às exigências do artigo 14 do CTN, gozarão da imunidade. Certo? Temos ainda uma outra imunidade, que é a imunidade objetiva ou cultural. Essa imunidade estampada no artigo 150, no inciso 6, na letra D de dado. Essa imunidade veda a instituição de impostos sobre livros, jornais, periódicos, bem como papel destinado à impressão. Então, aqui também uma informação importante e significativa. O nome é imunidade objetiva porque ela recai sobre o objeto e não sobre a pessoa. Quem goza da imunidade é o livro, não é a livraria. Quem goza da imunidade é o jornal, é o periódico, não é a editora, não é a banca. Quem goza da imunidade é o papel que é utilizado para a impressão desse material e não a indústria de celulose. Então, a imunidade ela recai sobre o objeto. E, ademais, além de recair sobre o objeto, há ainda uma importância de se ressaltar que quando se fala que essa imunidade ela tem um viés cultural, a sua principal finalidade, o aspecto teleológico dessa norma, é uma ampla liberdade de expressão e informação. Isso significa que a Constituição Federal ela não se presta a limitar o conteúdo. Então, não importa se o conteúdo é um conteúdo infantil, juvenil, masculino, feminino. A ideia é uma amplitude da liberdade de expressão e informação. Observe ainda um dado relevante. Nós tivemos, ao longo do tempo, algumas importantes discussões jurisprudenciais, e dentre essas discussões jurisprudenciais, a primeira que se desenvolve é a questão do insumo, a questão que envolve a matéria-prima. Porque se discutiu o seguinte, ora, mas tão somente goza da imunidade
o papel, porque o papel, por si só, se ele não tiver, por exemplo, alguma espécie de outros insumos, de nada vai resolver. Não adianta nada o papel sem você ter a tinta. Não adianta nada o papel sem você ter as chapas de impressão, material de editoração gráfica. E o STF manteve, então, a mesma ideia da redação da súmula 657. Somente papéis e assemelhados gozam de imunidade. Então, os demais itens utilizados, tinta para impressão, material de editoração gráfica, todos eles são tributados. O único que se encontra fora, nesse caso, passa a ser o papel e demais assemelhados. Também foi levado em consideração a lista telefônica e o álbum de figurinhas. Veja que, quando se fala de lista telefônica e álbum de figurinhas, logicamente, grande parte de vocês nem lembra o que é uma lista telefônica, nunca viu, né, porque é bem antiga. Mas, se eventualmente tiver questionamento em prova, você vai falar que a lista telefônica, ela goza, assim como o álbum de figurinha, eles gozam de imunidade tributária. Entendeu o STF que esses materiais também têm a extensividade da aplicação da imunidade. E talvez a última discussão relevante e importante se deu sobre a mídia digital, onde foi analisado da seguinte forma. Primeiramente, os e-books, depois também foi observado os e-readers e, por fim, os aparelhos multifuncionais. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que o e-book nada mais é do que a informação digitalizada e que, portanto, não haveria qualquer espécie de óbice na extensão do benefício imunizatório. Então, o e-book tem imunidade. Veja que o e-reader é o suporte físico que contém o livro digital. E esse suporte físico, então, goza do mesmo tipo de benefício. Estaria o e-reader da mesma forma em que a capa e as folhas estão para um livro físico. Então, portanto, o e-reader tem imunidade. E nós temos os aparelhos multifuncionais. Veja, se o aparelho é multifuncional, ele pode até ser utilizado com a finalidade de leitura de livro, mas ele não foi feito e não foi criado com esse mistério. A ideia, quando você compra um aparelho multifuncional, um tablet, um smartphone, por mais que ele possa ser utilizado como tal, ele não é utilizado com essa finalidade, com esse escopo, com esse viés. Então, portanto, qualquer questionamento que se faça sobre, nesse caso, o aparelho multifuncional não goza de imunidade. E, por fim, foi editada aí a súmula vinculante número 57, estendendo, então, nesse caso, ao suporte físico do livro, tais como o e-reader, mesmo que tenha outras funções, tais como marcador de texto, dentre outros, mas é possível a extensão do benefício imunizatório. E ainda, nós temos uma outra imunidade, que é a imunidade fonográfica ou musical. Essa imunidade ela está no artigo 150, no inciso 6, na letra E da Constituição Federal, e essa imunidade veda a instituição de impostos sobre fonogramas, videofonogramas, obras litero-musicais
mesmo digitais, de intérpretes brasileiros ou interpretadas por artistas brasileiros, desde que produzidas no Brasil, salvo nas etapas de replicação de mídia ótica, digital a laser. Essa imunidade subjetiva ou condicional, aliás, essa imunidade fonográfica musical, ela adveio com a Emenda Constitucional 75, no ano de 2013. E a principal ideia dessa imunidade era minimizar a contrafação, minimização da pirataria. E, para tanto, então, for aí determinada a questão dessa imunidade. Quando você lê aqui fonograma, entenda-se o bem que tem a edição de som. Então, tais como CDs, vinis, fitas. Então, seria fonograma. Videofonograma, quando tem som e imagem. Então, DVD, Blu-ray, as próprias fitas de videocassetes, que ainda alguns acabam utilizando. E observe que essa imunidade ela não é tão somente de música brasileira, mas o que se prevê aqui é uma extensão do intérprete brasileiro, porque a música pode ser tanto brasileira ou ela pode ser interpretada por artistas brasileiros. A exigência é que ela tem que ser produzida no Brasil. E quando a gente vê aqui produzida no Brasil, entenda-se a produção industrial. E como é que a gente tira essa informação da produção industrial? Justamente pelo item após a vírgula, salvo nas etapas de replicação de mídia ótica digital a laser. Por quê? Porque essa foi uma exigência à época da bancada do Amazonas no Senado, porque a totalidade da indústria fonográfica brasileira se encontra na Zona Franca de Manaus. E se eu digo que a imunidade ela vai alcançar, inclusive, a comercialização, a Zona Franca de Manaus e, consequentemente, o Amazonas não arrecada ICMS. Então, por esse motivo, o que tem imunidade, tem que ficar claro para vocês, o que goza de imunidade passa a ser a produção até a mídia final, até a primeira mídia matriz. Então, todo o processo de industrialização e produção. Quando ocorrer a comercialização, não há mais o que se falar em imunidade. Comercialização não estende a imunidade. Então, somente a produção e a formação da mídia matriz. Certo? Muito bem. Então, eu fechei com vocês nesse bloco todo o arcabouço de imunidades genéricas. E as imunidades genéricas são as mais importantes para o concurso de vocês, se encontram no artigo 150, no inciso 6 da Constituição. Nós vamos para o nosso rápido, breve intervalinho. Na volta eu dou sequência tratando aí da parte, então, de outro tema relevante. Beleza? Já voltamos.